Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso panorama de sábado. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Matic Polygon, Solana, Near Protocol, XRP, Ripple e muito mais. Gostaria de pedir que você deixe o seu like e aproveite para se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante. Antes de começar, quero compartilhar uma mensagem especial com vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos iniciar o nosso panorama. Fala, turma! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Vamos dar início ao nosso panorama de sábado, falar do mercadinho. Vou passar um pouquinho aqui falar um pouquinho sobre a dominância do Bitcoin. Vou falar um pouquinho sobre o próprio Bitcoin, Matic, Polygon, XRP, entre outras coisas, tá? Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E aí, mercadinho enroscou, travou? O que a gente pode esperar desse mercado? Essa semana eu tava dando uma olhada por aí, achei tão interessante que agora a galera fala sobre realização, né? Isso é muito bom, pessoal. Que bom que as pessoas hoje em dia estão olhando para a realização, né? Não vamos realizar mais, né? Igual era. Mas que bom mesmo, fiquei muito feliz em ver isso. E parabéns para quem conseguiu ver lucro, né, pessoal? Quem realizou pelo menos uma parte aí dos lucros e conseguiu ver dinheiro, né? Porque lucro só é lucro depois de realizado. E agora, o que a gente pode pensar aqui sobre a dominância? Se você tem um pouquinho mais de tempo aqui no canal, você vai lembrar que basicamente o movimento da dominância aqui, ela fez o que a gente tinha de expectativa, sim, antes dela chegar no ponto, porque depois que vai o mercado é fácil, né? Então a gente já tinha a expectativa dela segurar na região do 61.8, que é o 60,49, 60,50 aqui, tá? E aí começar a fazer um processo de retração, igual ela está fazendo. Dominância para baixo, altcoins para cima. Porém, aqui existe uma situação que eu já falei para vocês aqui no YouTube aberto também, que provavelmente, ou tem uma boa chance de acontecer no mercado, tá? Prazo a gente não sabe, pode ser que seja o ano que vem, pode ser que seja daqui 2 anos, a gente nunca vai saber as datas, tá, pessoal? Mas a questão é que quando a gente falava da dominância dela tocar nessa região, e aí vocês devem lembrar, porque diversas vezes eu falei assim, eu não tenho nada do Bitcoin mais, e meu dinheiro tá 90% tudo em altcoins, antes delas começarem a subir, vocês devem lembrar disso, né? A expectativa, então, era que o mercado tocasse aqui e recuasse, igual ele tá fazendo. Mas, pessoal, levando em consideração a mesma forma que eu trabalho minhas análises, essa dominância, ela tende a voltar a subir um pouco, tá? E digo mais, pode ser que seja um caminho um pouco tenebroso para algumas altcoins aí. Então vocês têm que ficar bastante espertos, porque se acontecer isso, pode ser que águas vão rolar aí pelo mercado ainda. Porque a expectativa poderia ser duas coisas aqui na minha visão. É uma região, tá, pessoal? Que a dominância ela pode chegar aqui no 53,88, talvez até na região de uns 50 aqui mais ou menos. Para ela voltar a subir. E sim, ela tocar próximo aqui, essa região de 64, talvez até uns 66, pessoal. Tá? Então acredito eu que tem uma boa chance disso acontecer. Obviamente que se isso acontecer, aqui a gente tem um cenário onde as altcoins, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, vão cair pouco. Por que vão cair pouco? Porque se o Bitcoin sobe com a dominância subindo dessa forma,
vai acontecer que nem estava acontecendo com elas. Basicamente não vão se mexer ali. Porém, como elas têm subido para pagar os alvos das estruturas, pessoal, igual eu mostrei para vocês em alguns vídeos aí, isso indica que provavelmente a gente vai cair em altcoins, tá? Por isso que eu falo para vocês direto que é importantíssimo pagar barato nas moedas, porque agora quem acaba comprando o topo fica sem tempo de reação, certo? Só que, voltando ao assunto aqui, caso aconteça um movimento, não precisa ser idêntico a isso, tá, pessoal? É apenas um movimento de exemplo para vocês verem que pode acontecer. Aí acredito eu que a dominância vai voltar a cair. Só que quando a dominância voltar a cair dessa vez, ela vai cair forte. E isso aqui sim vai entrar no altcoin season. Acredito eu. Ah, quando que vai ser isso aqui? Isso aqui é sempre as perguntas do milhão que eu recebo. Ah, fala uma moeda pra mim que vai fazer 10 vezes até dia 25 de dezembro. Pô, pessoal, se eu soubesse a moeda que ia fazer 10 vezes até dia 25 de dezembro, eu arrancava o meu dinheiro de todas as outras moedas e colocava nela, né? Não é não? Sempre eu recebo umas perguntas do milhão. Então, pessoal, acredito eu que possa ter um movimento parecido com isso aqui. Recentemente vocês ouviram eu falando aqui no YouTube aberto que eu vou sair de muita moeda. Tem moeda que eu já tô saindo, realizando total. Mais ou menos é por causa dessa expectativa aí. Mas lembre-se, não é porque chegou no alvo, igual eu falei na área de membros, que eu tô saindo vendendo tudo. Não, tudo tem um contexto. Fechou? Então isso aqui é mais ou menos o que eu queria falar da dominância para vocês e deixar vocês saberem também. Então para mim, as altcoins vão subir mais um pouco, tá? Até que bem, algumas altcoins ali precisam subir bastante, a gente vai falar disso aqui. Mas a alta de verdade mesmo, assim, que a galera queria em altcoins, vai ser quando acontecer esse tipo de movimento aqui, acredito eu. Porque aí acredito que a dominância ela venha tocar aqui abaixo do 48, vem tocar nessa região de 44 aqui, porque se eu não me engano aí, se vocês repararem, toda vez que teve as altas das altcoins, a dominância do Bitcoin, se eu não estiver falando besteira, tá, pessoal? Pelo menos as últimas vezes eu acho que foi isso. Tava próximo à casa de 40 aqui. Fechou? Então basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Bom, vamos falar do Bitcoin aí, então. Bitcoin é o seguinte, tá lá naquela região de alvo ainda. Essa região de alvo, pessoal, deixa eu só explicar para vocês. Que nem, ó, o alvo é 87. Porque geralmente as pessoas acham que o alvo é 87. O mercado obrigatoriamente, por exemplo, ele tem que parar na linha do 87. Porque antigamente era ensinado que era assim, né? A resistência. A resistência é no 87. Opa, peraí, então eu vou vender no 87 porque o mercado não pode passar do 87. Já pensou se fosse assim? Aí era só comprar no 50, vender no 87. Se compra 50, vende 87. Compra 50, vende 87. Então são regiões, tá, pessoal? Estruturalmente, o mercado ele tem esses dois alvos, o 87 e o 110. Só que esse 110, ele pode sim passar um pouco? Pode. Ou ele também pode parar antes. Certo? Então a gente nunca vai saber. Mas graficamente, a estrutura acabou o movimento desse movimento, dessa estrutura, pagou o alvo. Quando acontece isso, o mercado ele vai trabalhar para formar um novo movimento. Tá bom? Bom, então o Bitcoin eu acho que é isso, pessoal. Bitcoin eu acho que não tem muito o que falar. Pode sim passar essa região aí, até porque acho que ele deve dar uma subidinha para levar essas altcoins para terminar de pagar o alvo, né? Então o Bitcoin ele deve subir mais um pouco. Deve pelo menos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou ele vai ficar lateral, é um dos dois. É bem pensado. Vamos falar da XRP. XRP, muito chop, né? Uma baita numa operação. Não tem como nem falar aqui nessa operação, né? Foi uma moedinha que a gente estava comprando lá no começo. Sempre gostei muito dela, né? Se vocês olharem bastante, depois que explodiu aqui, os vídeos daqui do canal da XRP subiram bastante, a galera falando lá nos vídeos, né? Olhando os vídeos. E aqui, pessoal, mesma coisa do Bitcoin. Quando a gente se trata de estrutura de XRP, o movimento praticamente aqui se encerrou. Então a gente tem lá só a pernada de impulsão, né? Ó,
quebra de estrutura em formato de pivô. É isso que importa. O mercado mitiga, faz o seu processo de acumulação e vai pagar o seu alvo. O que é isso aqui, ó? Captura de liquidez. Aqui embaixo. O mercado foi lá pagar o seu alvo. Quais eram os alvos do XRP? Estrutura macro. Estrutura micro, a gente tinha a região do 0,74, 1 dólar e por aí vai. Estrutura macro, 2,47, região de 3,17, 3,20 aqui. Isso é o alvo da estrutura do mercado. Se vocês repararem, a gente soltou um monte de XRP nessa região aqui. Por quê? O mercado impede dele subir mais um pouco aqui? Não, eu até acho que ele vai subir mais um pouco. Porque agora o mercado ele precisa manipular. O mercado agora ele precisa colocar a galera comprado aqui em cima. Porque uma grande parte da galera do mercado, da pessoa física, por exemplo, eles não compram aqui. Lembra quando eu falava, olha, compra XRP? Eles não querem. Porque segundo eles, não presta quando tá lá embaixo. Quando que ela presta? Quando sobe 600%. Só que esse cara que vai comprar aqui, ele vai correr um risco altíssimo do mercado manipular, subir mais um pouco e depois o mercado devolver quase tudo. Por quê? Porque agora, quando o mercado paga esse alvo, por exemplo, igual vou colocar até no mensal aqui, da estrutura igual da XRP, o mercado, vamos lá, vamos supor aqui que o mercado subiu, deixa eu fazer um pequeno maior aqui, até uns 4, 5 dólares aqui, certo? E o cara comprou aqui, ó, região de 2,70. Ela vai subir aproximadamente aí mais 50% para ela chegar na casa de 4 e pouquinho aqui. É um exemplo, tá, pessoal? Você acha que o cara que comprou a 2,70, tendo um lucro de 50%, ele vai querer realizar? Sabendo que a XRP já subiu 600? Duvido que ele vai realizar. E provavelmente o que vai acontecer? A moeda vai devolver, ele vai ficar preso no topo. Vai lá saber por quanto tempo. E aí volta a questão que eu falei para vocês da dominância. Sim, se o mercado fizer aquilo que eu falei da dominância, vocês vão ver altcoins derretendo de novo. Certo? Deu para entender essa parte, pessoal? Então tomem bastante cuidado onde vocês vão comprar. Recentemente eu falei para vocês, a maioria dos caras da internet aí, eles nem compram as moedas, pessoal. Eles falam para vocês comprar, eles nem compram. Então tomem bastante cuidado. Em questão, a XRP também. Você não via ninguém falando dela, porque não prestava. Só que agora que ela sobe 600%, opa, agora a XRP vai passar o Bitcoin. Opa, agora a XRP vai valer 100 dólares. É assim que começam as narrativas, tá, pessoal? Não existe narrativa, existe moeda que sobe. Subiu é narrativa. Segundo a moeda forte do bull market. Então tomem cuidado, é importante que vocês paguem barato. A intenção do mercado, a única função do mercado é que você compre barato e venda caro. Compre barato e venda caro. Essa galera que comprou aqui, ó, tá vendo? Junto com a gente lá, ou nós junto com eles, na verdade. Aonde que eles vão realizar? Eles vão realizar depois que o mercado subiu aqui, ó, faz uma continha aí. Se eu, pequenininho, sardinha, já tive um lucro enorme em XRP, imagina os institucionais, por exemplo, que pega uma chapuletada dessa de 600%. Só que para eles realizar também, eles precisam de gente comprando. Como que eles fazem a galera vai comprar? Induzindo a galera. Então tomem cuidado. Beleza? É um aviso, sempre aviso isso na área de membros. Toma bastante cuidado para que vocês não fiquem presos nas moedas aí de novo, tá? Vamos falar da Polygon. Polygon tem algo interessante acontecendo. Para você que tem Polygon, pode acontecer um movimento bem interessante aqui. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. E também convido vocês para participar da nossa área de membros. Lá sempre eu atualizo as coisas, tá? O que eu tô fazendo. Tem planos baratíssimos lá. E você vai ficar por dentro de muita coisa lá, tá, pessoal? Bom, aqui a gente tá rolando uma possível acumulação em
Matic Polygon. E sim, você vai ver a Polygon provavelmente tocando na casa de $1 novamente, tá? Provavelmente você verá Matic Polygon tocando na casa de $1, aparentemente. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? Um cenário bem normal, onde... Vamos lá, galera, aí que eu só vi a acumulação depois que eu marco. Depois que eu marco a acumulação, a galera começa a ver por aí, né? Vou marcar mais uma para vocês. ST. Sim, ao contrário. E agora o que a gente tem aqui? Um Spring era uma possível distribuição e se vira uma acumulação. Confirmada por sinal. Como vem a confirmação? Através do choque. E agora, isso aqui é o processo normal que eu já mostrei para vocês algumas vezes, que vem no processo de reacumulação ou acumulação, que é o Spring. O mercado faz aquele aqui em cima, que é a troca de polaridade para fazer isso aqui. Certo? Então, Matic Polygon provavelmente vai pagar esse movimento de acumulação. E ela pode sim vir testar a casa aqui de $1 novamente. Ela tem dois alvos aqui. Existe uma questão, ela pode vir até um pouco mais para baixo aqui? Pode. Ela pode ou segurar aqui nesse movimento, que é normal, tá? Que é aqui em cima. Ou sim, ela pode capturar até a liquidez aqui, tocando nesse Fair Value Gap aqui, que vai lá próximo a 0,45, por exemplo, para depois continuar subindo. Também pode acontecer. Certo? Alvo desse movimento de Polygon. Quem tá aqui no canal vai lembrar que lá no passado, esse movimento aqui, ó, quando a gente comprou a Polygon, né? Que os caras chamavam de louco. Foi aí que começou a história que os caras chamavam de louco. Porque quando eu comprei a Polygon aqui, eu passei compra para vocês no 50,95. Eu disse bem claro várias vezes que isso aqui era um fundo falso na minha visão. Um fundo falso porque o mercado ele voltaria a pegar esse fundo aqui. Por que o fundo falso? Para quem é novo aqui. Porque quando o mercado não toca 50% do order block, igual foi aqui, ó. Onde? É mais ou menos aqui onde eu tô marcando 50%, tá? Quando ele não toca e ele para antes, igual ele fez aqui, isso geralmente é uma armadilha. Só que para ser uma armadilha, o mercado ele precisa subir. Não tem como ser uma armadilha com o mercado caindo. Então ele precisa fazer a indução desse mercado. Por isso que na época a gente comprou no 50,95 para a gente aproveitar essa movimentação. E lá no passado eu coloquei minha ordem de realização de 1,10 de Polygon. Aí eu vou mostrar para vocês onde ela parou. 1,927. Aí não pegou minha ordem de realização. Aí quando ela recuou e ela fez esse sweep de liquidez, eu falei, bom, agora tem a chance dela romper o topo para depois voltar. O que eu fiz? Coloquei minha ordem de realização no 1,40, 1,35, não lembro, alguma coisa assim. Traduzindo a ópera, o mercado não foi nem lá e nem cá e voltou e devolveu tudo. Então acontece comigo também. E acabei ficando na posição de 50,95. Certo? Então aqui, o mercado quando vem fazer o checkout aqui, que a gente chama desse movimento, sem ele quebrar a estrutura, pessoal, esse movimento de Polygon ainda trabalhado 2 anos aqui de acumulação, ele ainda é válido. Tá? Então não se assuste se você ver Polygon subindo até mais que $1 aqui, 1,10, 1,27. Mas o alvo dessa acumulação que eu acabei de mostrar para vocês, ele pode levar Polygon até essas regiões de topo aqui, que é a região de 1,10, um pouquinho mais que isso aqui, e a região de 1,20 mais ou menos, que vai dar acima desse topinho aqui. Ah, não, é menos. Tem que dar acima dele. Então é esse order block aqui, ó. Vamos marcar ele. Não impede de passar, tá? Mas aqui o movimento do gráfico diário levaria Polygon até essa região de 1,10 aqui novamente. Fechou, pessoal? Então é isso que eu vejo de Matic Polygon, podendo chegar novamente ali pelo menos até a região de $1, 1,10, 1,20 aqui. Fechou, fechou? Solana. Cara, Solana, eu também acredito aqui que ela vai terminar de pagar essa movimentação aqui, podendo chegar a essas regiões de alvo aqui. Lembre-se bem, se vocês lembrarem um tempo atrás, eu falava para vocês, olha, se Solana passar a região de 200 aqui, 210, com fechamento semanal, eu não deixaria voltar abaixo dessa região.
Isso não muda, tá? Ela tá se mantendo acima desse movimento. Se ela tá se mantendo acima desse movimento, ela indica que ela vai pagar esses alvos aqui, podendo chegar até um 420 lá em cima, 440. Mas também acabaria o alvo da estrutura do mercado. Então é isso que vocês têm que ficar bastante espertos, porque aqui acabou o alvo da estrutura. O mercado pagou. Vamos supor aqui que Solana fez isso aqui, foi lá, pagou o alvo. O que aconteceu aqui? Acabou. O mercado ele vai criar um novo movimento. O mercado, para criar um novo movimento, ele precisa capturar uma liquidez, igual aqui, ó. E aí criar a sua pernada de expansão. E essa pernada aqui, ela tende a ser fortíssima para cima. E lembre-se lá no começo do vídeo, que se a dominância fizer aquilo, aquela dominância que chegaria até na região depois lá de 40 lá, seria junto com essa pernada de alta aqui. Então seria um movimento muito forte para cima na minha visão. Só que isso aqui é o que eu falei. Pode ser que seja o ano que vem, pode ser que seja daqui 2 anos, a gente nunca vai saber o prazo. Fechou? Mas só fiquem espertos em relação a isso. Ah, eu tenho Solana, onde eu realizo? Alvo da estrutura é isso aqui. 300, 317, 319, 420. O mercado pode passar um pouco da região? Pode. Mas aí depois disso daí você não tem um parâmetro onde ela pode chegar até que o mercado crie um novo movimento. A não ser chute. Beleza? Então é isso que eu tinha que falar do Solana. NIR Protocol, vai subir ou não vai? Na minha visão vai também. Acredito que nós aqui estamos prontos para ver NIR Protocol tocar na região de 11, 12 aqui e talvez buscar esse cara que vai ser bem importante aqui na região de 14. Então é isso aqui que eu tô mirando para NIR Protocol, região de 14, tá? Mas tem que tratar o 12 aqui como alvo também. Fechou? Eu não sei se eu falei do Ethereum, pessoal. Bom, se eu não falei, eu vou falar. Ou se eu falei, eu vou falar de novo aqui. Ethereum, eu acredito que, pelo que tá mostrando aqui, vai pagar pelo menos o primeiro alvo aqui na região de 4.961, tá? E aí depois a gente vai ver o que ele vai fazer. Onde que são os alvos da estrutura macro do Ethereum? 6.000, tá? Eu já expliquei para vocês semana passada que não muda o fato desse fundo duplo ser utilizado no futuro, igual ao próprio fundo falso da Matic ali que eu acabei de mostrar para vocês. Então o mercado tende a pegar isso aqui. O que a gente não sabe é quando, né? Mas pelo que o mercado está mostrando, o Ethereum no mínimo deve tocar essa região de topo aqui, 4.600 aqui mais ou menos. Fechou? Então é isso. Um ótimo final de semana a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que participam aqui do canal, que deixam sempre o seu like. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!